E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 32, chamado Notícias de Veneranda. Muito bem. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos e, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, para ele se digna de vir até nós, quando ele se digna de vir até nós. Quer dizer, quando ele vem até a gente, né? Periodicamente, as árvores eretas se encobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Gente, só pontuar aqui. Essa ministra Veneranda foi a que é responsável por toda a parte de arborização dos jardins e da construção desses lugares, esses locais que ele já pontuou aqui. Lembrando que ele já pontuou aqui que tem local de reuniões, tem local de estudos e tem local para receber até o governador, né? Entendeu? Para vocês terem uma ideia, quem assistiu àquela novela A Viagem, esses jardins são mais ou menos aonde eles mostram o nosso lar, porque a novela A Viagem teve um pouco da base da novela A Viagem foi na obra Nosso Lar. Então os jardins onde todos se reúnem, né? É mais ou menos aquela ideia, tá bom? Como também no filme Nosso Lar, né? No filme Nosso Lar dá para ter uma base daqueles jardins, né? Veja bem, gente, ali é uma visão terrena do que sejam os jardins de Nosso Lar. Mas, segundo o próprio André Luiz, não dá para a gente dimensionar aqui na Terra a visão terrestre que nós temos dos jardins que são Nosso Lar, porque são visões espirituais, com certeza são visões que nem a gente, na nossa concepção terrena, temos como dar essa dimensão, entendeu? Então, são muito mais bonitos, mas a gente, como dimensão, a gente tem a dimensão terrestre desses jardins no nosso lar. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Gente, lembrando que esse livro é da década de 30 e de 40, dos anos 1930 a 1940, né? Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou concurso de Veneranda na organização de recintos dessa forma no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, ao meu ver,
são os que instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Então, gente, eles falam de um outro lugar, com 5 classes, com 5 instrutores e aprendizes nessas 5 classes. E ele fala que dentro que eles conseguem fazer que funcione um aparelho, né, parecido com o que nós usamos nos cinemas, né? Parecido com o que nós usamos nos cinemas. Só que ele não soube dizer que aparelho é esse. Então, tudo que ele fala aqui, gente, para a gente ter uma noção, vocês lembram em capítulos anteriores que ele falou alguma coisa parecida com a TV, mas que não era uma TV, né? E aqui ele fala que é um aparelho parecido com esses cinematógrafos, né? Vamos dizer assim, os projetores de cinema que nós temos hoje, mas não sabe precisar o que são realmente, né? Então tudo ele fala com comparação às coisas da Terra, mas eles não sabem exatamente que tipo de aparelho que são. Por quê? São aparelhos muito superiores aos que tem aqui na Terra, mas que ele não sabe precisar qual que é o nome e como funciona. Tá bom? Valendo-me da pausa natural, eu interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença, quer dizer, mais uma vez, mas e a mobília, como que é? É parecida com as da Terra? Sim, são parecidas, mas há diferença, quer dizer, nem ela pode cravar como que é, entendeu? A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados da relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto a Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Olha só, gente, o que ela pontua? Que nos quadros em que ela fez, que o mobiliário que ela fez, que a ministra veneranda construiu, são feitos de organismos da natureza. Só que ela não sabe dizer como são feitos, né? Como exatamente são feitos esses móveis. Tanto é que ela coloca, a conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Quer dizer, é de uma beleza que ela não sabe nem explicar. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto no nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico mais antigo e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frodejante vegetação. Cada mês do ano,
mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 em 30 dias. Olha aqui, gente. Bom, para vocês entenderem aqui, vocês precisam ir lá no Google e falar e pedir uma demonstração do que seja paisagens de gosto helênico, tá bom? Isso remove lá a Grécia Antiga, né? Esses tipos de paisagens. Então vão lá no Google e peçam para o Google falar a respeito, falar de arte helênica, tá bom? Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que vão se modificando em espécie de 30 em 30 dias. Quer dizer, a maneira como foi feita, as flores são modificadas de 30 em 30 dias, né? Olha que coisa maravilhosa. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Gente, lembrando o seguinte, ela aproveita toda a energia do mundo terreno, da Terra. E por que dezembro, gente? Porque em dezembro, como nós comemoramos o Natal, a nossa elevação, a maneira como nós... Quando chega em dezembro, gente, os nossos pensamentos ficam mais elevados devido ao Natal. A comemoração do nascimento de Jesus, que não é no mês de dezembro, mas a gente sabe que isso aí, que vem o 13º, nós estamos com mais dinheiro no bolso, os nossos pensamentos ficam mais elevados na esperança do Natal e da virada do ano, que o próximo ano se torne melhor. Então, as nossas esperanças são sempre refeitas. Então, o grau de nossa vibração melhora muito. E nosso lar aproveita esse estado vibracional nosso terreno, que é mais elevado, e aproveita transformar também lá em novos enfeites. Pode perceber, gente, quando chega no mês de dezembro, que nós enfeitamos as nossas casas com árvores de Natal, com iluminações, enfim, né? Tudo, o próprio comércio nosso fica mais agitado. Então, tudo isso são faixas vibracionais que eles aproveitam do nosso lar, que se elevam, tá bom? Essa energia mais elevada eles aproveitam, tá? Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Gente, imaginem o tamanho desse palácio, imaginem como o nosso lar recebe esses forasteiros de fora, né? Na realidade, gente, são viajantes que passam por nosso lar para ir a outras colônias, né? Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho.
todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Gente, é evidente que essa ministra veneranda não para de trabalhar, porque se ela aqui fez os jardins, fez toda essa parte de nosso lar, é incessante o trabalho dela. Se naquela época ela já trabalhava há mais de 200 anos, duvido que ela tenha saído até hoje, entendeu? Que já se passam 1940, mais 80 anos, então ela deve estar há 300 anos em nosso lar. Né? Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, disse Narcisa. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Gente, vocês imaginaram ter 1 milhão de horas de trabalho prestado? Nem me passa pela cabeça, né? Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar. Mais tarde, o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Quer dizer, veneranda, gente, realmente, primeiro, ela não esperava essa homenagem e nem queria essa homenagem. Ela queria continuar trabalhando. Ela recebeu a homenagem, entregou o troféu para a cidade e falou, a cidade de nosso lar que merece esse troféu. E voltou a trabalhar. Extraordinária mulher, disse André Luiz, porque não se encaminha às esferas mais altas? Disse Narcisa. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Disse André. Narcisa parecia alegrar-se ao meu interesse e explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Fim do 32º capítulo. Então é isso, minha gente. Então aqui no próximo episódio, provavelmente, nós veremos aí se teremos o conhecimento dessa ministra veneranda, né? Espetacular e esclarecedor esse capítulo para a gente. Assim como nós temos
os jardineiros responsáveis pelos nossos jardins, nosso lar também tem, né? Muito bacana isso daí. Gente, muito bem. Vão lá, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem esse material espírita. Todo o material espírita que vocês puderem, compartilhem para que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida. Lembrando também que eu não edito os vídeos, tá bom? Tá aí os erros de leitura, tá aí os brancos que me dão, mas compartilhe com quem você puder. Até o próximo capítulo, até o próximo vídeo, minha gente. Até lá.